deixar assim, porque esse equipe de bomba é tão ruim. É. Tem que colocar mais instruções. Oi, meus amores, hoje eu tô aqui para falar para vocês como foi o relato do meu parto. Eu vou começar a contar para vocês como foi. Bom, foi numa quarta-feira, por volta das 7 horas da manhã, eu levantei sentindo algumas dores, porém não eram dores fortes, minha bolsa não tinha estourado e eu não estava com nenhum sangramento. Então eu decidi levantar e tomar um banho. Eu fui, tomei um banho e voltei a deitar e essa dor não passava. E eu fiquei enrolando na cama, virava para um lado e para o outro. Quando foi por volta das 9h30 da manhã, meu marido levantou e perguntou para mim se eu queria ir ao médico. E eu disse que sim. Então a gente se arrumou e fomos até a maternidade. E quando chegou lá, pela minha surpresa, eu já estava com 4,5 centímetros. Já fizeram toda a minha internação e eu me internei por volta das 10h30 da manhã. E eu fiquei esperando liberar um quarto para mim, porque estava muito cheio. E as enfermeiras liberaram um quarto e esse quarto ficou somente eu, meu marido que pode ficar acompanhante. Então eu fiquei lá e elas fazem bastante perguntas. Perguntam se você tem alergia a algum remédio, se você teve alguma complicação durante a gestação. Eu respondi tudo e elas dão uma roupa para você ficar, uma camisola para ser mais fácil quando as enfermeiras vierem para fazer o exame de toque. Então eu fiquei deitada na cama, sentindo as dores, e elas vieram e me colocaram no soro, fizeram um cardiotoco e me deixaram lá para a contração aumentar, as dores aumentar e até chegar ao momento do bebê nascer. E eu fiquei sentindo as contrações, sentindo bastante dores. Essas dores eram bem fortes. Quando essas dores vêm, você não quer pensar em nada e parece que é uma eternidade para essas dores ir embora. Essas dores vinham, as contrações vinham em poucos tempo, vinham em máximo 5 minutos cada ou menos. E toda vez que vinha, eu só fechava os olhos e tentava pensar que seria por pouco tempo, que já ia ter meu bebê nos braços, só que mesmo assim a dor não adianta. Então, em horas elas vinham para fazer o cardiotoco, que é ouvir o coração do bebê, e fazer o exame de toque. Então, depois de algumas horas, elas vieram fazer o exame de toque e já tinha aumentado alguns centímetros. Eu já estava com 6 centímetros. Foi pouco, mas eu já estava dilatando, já estava evoluindo. Eu continuei com soro na veia. Então, ela falou pra mim se eu queria ficar andando pela sala ou se eu queria ficar na bola. Então, eu falei que eu queria ficar andando pela sala. Então, ela saiu da sala e eu fiquei tentando andar, só que eu não conseguia. Eu tentei e, gente, não é nada fácil. O porquê? Porque você já está muito fraca, você não consegue ficar somente de pé. Então eu voltei a deitar, ele entrou na sala e perguntou pra mim se eu tinha cansado. Eu falei assim que eu não conseguia ficar de pé. Aí ela me trouxe a bola e me explicou como funcionaria. Ela explicou que eu tinha que ficar sentada na bola e quando a contração viesse, eu dava uns pulinhos pro bebê se encaixar mais rápido. E foi isso que eu fiz e também não aguentei ficar por muito tempo na bola. Eu fiquei um tempinho e já me levantei e fiquei deitada na cama, que era a única coisa que aliviava um pouco a dor, não muito. Então eu fiquei bastante tempo lá deitada e elas vieram de novo e viram, eu já estava com 7 centímetros de dilatação e eu continuei lá. E veio outra enfermeira e perguntou pra mim se eu queria ficar na banheira. E eu falei que sim. Gente, foi a melhor coisa, foi ficar na banheira. Porque a dor passa. Não passa totalmente, mas alivia bastante a dor. Porque a água bem quente, você deita, você sente, você faz o que você quiser. E ela disse que eu poderia ficar ali o tempo que eu quisesse. Então eu achei ótimo, eu fiquei ali por bastante tempo, eu não queria sair.
Eu só saí mesmo por conta da água que ficou fria. Então eu tive que sair. Então eu não queria sair. Eu falando pro meu marido arrumar a água, deixasse a água quente. Ele não conseguia, eu fiquei brava com ele, xingando. E até que enfim eu tive que sair. Então eu fui, deitei lá na cama, esperando, e elas vieram de novo e fizeram o exame de toque. E eu já estava com 10 centímetros, só que ela ainda não tinha falado. Então elas falaram pra mim que ia estourar a bolsa. Então elas estouraram. Então aí eu e meu marido perguntou quantos centímetros mais faltava para dilatar tudo. Então ela disse que já tinha dilatado tudo, que agora era só esperar o bebê descer mais. Então a gente ficou todo feliz. Então quando foi passado alguns minutos, vieram 3 médicos e ficaram lá na sala, e fora essas 2 enfermeiras também, e falaram para elas que já estavam na hora de fazer o parto. Então a médica foi, examinou e viu que esse bebê já estava lá. Então a médica veio já para fazer o meu parto. Então ela veio e começou a fazer todos os preparativos para dar início ao meu parto. Então começou a falar para mim, fazer força toda vez que vinha contração. E eu fazia. Gente, eu acabei dando alguns gritos na hora das contrações, porque são muito fortes as dores, não tem como suportar, mas enfim, cada vez que vinha contração eu fazia força. O bebê estava quase saindo e elas tiveram que fazer o corte, porque o bebê tinha feito cocô na barriga e não podia esperar mais. Então elas fez o corte, e nesse corte veio 16 pontos, 8 internos e 8 por fora. E assim que elas fizeram o corte, o bebê nasceu. E como ele fez cocô na barriga, já pegaram ele, já limparam, já fizeram um exame nele. Graças a Deus, ele não teve nada e eu também não. E ele nasceu às 5h54 da tarde, pesando 3,995 kg, com 51 centímetros. Não foi um parto tão demorado, porque a minha internação foi por volta das 10h30 da manhã, e como eu disse, ele nasceu às 5h54 da tarde. Então assim que ele nasceu, elas terminaram de fechar meus pontos. Como eu disse, eu levei 16 pontos. Assim que ela terminou de fechar meus pontos, ela viu que tinha um risquinho de sangramento que não era normal naquele momento. Então, ela perguntou para os médicos o que poderia ser. Então, eles vieram para examinar e falaram que era apenas um coágulo, que ela não tinha tirado, então ela retirou. E quando ela terminou já de fechar todos os meus pontos, já estava na hora do meu marido ir embora, porque lá não pode ficar acompanhante à noite. Então ele foi embora e eu fiquei com o bebê, e me trocaram de maca, me colocaram em outra maca, e no meio das minhas pernas eles colocam o bebê, me levaram para outra sala para depois eu subir para o quarto. Então nessa sala eu fiquei por volta de 1 hora mais ou menos lá, e assim que deu a hora certa, me colocaram na cadeira de rodas e me levaram para o quarto. Chegando no quarto, minha mãe tinha acabado de chegar para ficar comigo à noite. Então, assim que eu cheguei lá, ela já estava lá e eu fiquei mais tranquila. Então, eu tive tempo de tomar um banho, de relaxar um pouquinho, porque eu estava bastante cansada. Então, eu fiz isso e deitei um pouco. E, gente, o meu bebê, ele não mamava, ele não sabia sugar. Depois de mais ou menos umas 6 horas que ele já tinha nascido, ele não tinha mamado ainda, porque ele não pegava no meu peito. Então o hospital teve que dar do próprio leite deles para ele se alimentar e depois tentar ver porque ele não estava conseguindo pegar o peito. Então durante a madrugada toda a gente tentando fazer com que ele sugasse o peito, mas ele não sugava de maneira nenhuma. Ele não sabia o que era sucção, ele não tinha nenhuma sucção. Então as enfermeiras, as pediatras, todo mundo tentando fazer com que ele pegasse, e ele era muito bonzinho, só que não era bonzinho dele, era bonzinho porque ele não mamava, então ele não chorava, ele só queria dormir. Nem o primeiro banho ele chorou. Ele era muito calminho, mas porque ele não mamava, então quando a gente não
se alimenta, a gente fica muito fraco, e no caso dele era isso. Ele não estava se alimentando, que era mamar, então ele ficava muito fraquinho, ele não queria nem acordar. Então, era pra gente ter alta depois de 2 dias do parto. E a gente acabou tendo alta somente 3 dias. O porquê? Porque ele não mamava. Quando foi para ter alta, o meu ginecologista me deu. Só que a pediatra não deu alta para ele porque ele não mamava. Eu fiquei um pouco triste por saber que a gente não teria alta, mas depois, lá no hospital mesmo, eu vi que foi bom ele não ter tido alta, porque lá ele estava tendo todo acompanhamento, estava tentando incentivar ainda com que ele mamasse. Então, quando foi no 3º dia, a gente já estava lá no hospital internados, a pediatra veio para examinar ele para ver se ele já ia ter alta. Então, ela viu que ainda ele não estava sugando, então ela pegou e mandou comprar um bico de silicone, e comprou esse bico de silicone e ele começou a aprender a sugar, mas não muito. Mas mesmo assim tivemos alta do hospital porque ele já começava a sugar. Então quer dizer o quê? Que ele já conseguia mamar. Pouquinho era difícil porque ele ficava nervoso para ele mamar, porque ele não conseguia de primeira, mas ele já conseguia mamar um pouco, então a gente teve alta. Então chegando em casa não foi tão fácil porque ele não ainda pegava muito bem. Mas mesmo assim, chegando aqui em casa, eu tentando dar pra ele mesmo com o bico, nem tentava dar sem o bico porque eu sabia que ele não ia pegar. Tentando, ele só chorava e não pegava. Então a gente tentando dar pra ele, eu tentando dar pra ele mamar e ele não pegava. E eu ficava muito triste, ele ficava nervoso e eu perguntei pra Deus, Deus, por que será que ele não tá pegando? Será que o problema sou eu, né? Fiquei assim, gente, muito triste, quase chorando mesmo. Então, é inacreditável, mas assim que eu falei isso pra Deus, eu tentei dar mamar pra ele sem o bico de silicone e ele pegou. E graças a Deus, até hoje, ele não pega mais o bico. E hoje ele está completando 1 mês. E ele está muito sapequinha, muito esperto já. Gente, os meus pontos, um ponto na verdade abriu. Eu tive que voltar ao médico para ver, mas graças a Deus não tive que fazer nada, só mesmo tomar todos os remédios. E graças a Deus agora já cicatrizou tudo, eu estou ótima e o Pietro também está muito bem. Então, gente, esse foi o relato do meu parto. Eu resumi bastante para não ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Comenta o que vocês acharam desse vídeo. Não esquecem de deixar o seu like, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Um beijo!